Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro, para repercutir com vocês algumas situações muito importantes que aconteceram no dia de ontem, envolvendo o presidente da República, as Forças Armadas, os veículos de comunicação, a interpretação que foi feita das falas de Lula e também de outras pessoas que estão na reserva, generais da reserva, sobre o que teria dito o presidente Lula. Isso tudo aponta para algumas situações que vão mexer com o noticiário nos próximos dias, meses e talvez anos também, porque nós estamos falando de algo que ficou muito tensionado aqui no Brasil, que foi a relação entre Forças Armadas, personagens das Forças Armadas, militares das reservas, das Forças Auxiliares e a política de uma maneira geral, a sociedade civil e os veículos de comunicação. Muita incompreensão, muita distorção e às vezes até má fé também de alguns veículos para colocar algum tipo de matéria, algum tipo de abordagem que cause tensionamento adicional quando o que nós estamos precisando hoje no Brasil é de entender para que servem as Forças Armadas e elas mesmas entenderem para que elas servem. Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre um pouquinho antes das 5 horas até 5h30, antes de entrar no ar com vocês. E se puder mais ainda, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso portal, tá bom? Então vamos aqui ao nosso papo de hoje. Começando, antes de entrar no nosso tema principal, com uma notícia aqui que só acrescenta, o rol de desmandos que aconteceu com o clã Bolsonaro, com o dinheiro do povo brasileiro. Matéria do Metrópole diz: em um dia, filhos de Bolsonaro gastaram R$63 mil no cartão corporativo do pai. Do pai, uma ova, do povo brasileiro. Gastos ocorreram durante visita de Jair Renan e Eduardo Bolsonaro a Goiás. Então, presidente, Bolsonaro não tinha agenda no Estado. Então, quer dizer, o Bolsonaro não apareceu por lá, mas os filhos foram para lá para gastar cartão corporativo. Então, isso tudo tem que ser explicado e provavelmente não terá explicação e provavelmente essas pessoas terão que devolver esse dinheiro. O papai vai ter que devolver o dinheiro para o povo brasileiro, porque essas informações vão gerando representações e esse tipo de situação não tem amparo legal. Não tendo amparo legal, eles estão fritos, vão ter que meter a mão no bolso, no português claro. Pois bem, então essa é uma questão que eu não podia deixar de comentar com vocês e agora vamos aqui ao assunto principal. Gente, ontem eu fiz um vídeo aqui, eu fiz um encontro com vocês, onde eu salientei vários aspectos aqui de Forças Armadas e Estado brasileiro, sociedade brasileira e presidente da República, distorções, enfim. Mostrando que muitas das incompreensões que existem hoje no Brasil são falta de conhecimento, falta de percepção constitucional de vários atores políticos e principalmente pela má formação que as academias militares têm em relação à cidadania, respeito à Constituição, enfim. Eles estão ali focados na disciplina e hierarquia, que já é um grande remédio para muitas confusões. Mas o Brasil precisa de muito mais. Um militar ele não pode deixar de ser cidadão, ele não pode deixar de ter o compromisso com a sociedade de uma maneira geral. E a sociedade tem que enxergar nos militares alguém, ou pessoas, ou quadros, que serão responsáveis por proteger a nação no caso de um conflito maior. Enfim, mas os meios de comunicação acabam ajudando que as incompreensões que foram causadas no governo Bolsonaro, elas fiquem ainda mais acesas, elas demorem mais tempo ainda para serem resolvidas. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas cenas que explicitam bastante isso que eu estou falando. Vamos começar aqui primeiro com a matéria no Jornal Nacional, com a chamada aqui do William Bonner apresentando essa entrevista de Lula para a Natuza Neve, onde ele fala alguma coisa sobre Forças Armadas e vamos prestar atenção aqui nas falas, Discutirá o orçamento do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para garantir equipamentos mais modernos para as forças e informou que, na reunião, pedirá que os militares fiquem fora da política. E a outra coisa que eu quero conversar é o seguinte: não politizar as Forças Armadas. Ou despolitizar. Despolitizar. Eu não politizar, que eu digo é o seguinte: é preciso que os comandantes assumam a responsabilidade de dizer, o soldado, o coronel, o sargento, o tenente, o general, ele tem direito de voto, ele tem direito de escolher quem ele quiser para votar. Agora, como ele é um cargo de carreira,
Ele defende o Estado brasileiro, ele não é exército do Lula, não é do Bolsonaro, não foi do Collor, não foi do Fernando Henrique Cardoso, a Suprema Corte não é do Lula, sabe, essas instituições que dão garantia a esse país não precisa ter partido e não precisa ter candidato. Eles têm que defender o Estado brasileiro e defender a Constituição. E eu quero conversar com eles abertamente, sabe? Porque da mesma forma que eu escolhi eles, quando eu escolhi eles, teve critério para escolher. Primeiro da lista. E teve critério de ouvir pessoas, sabe? Pessoas que conhecem cada um deles. E eu quero manter uma relação civilizada. Eu já fui 8 anos presidente da República e eu convivi muito dignamente com as forças, sabe, com as 3 forças. Eu não quero ter problemas com a força, não quero que eles tenham problema comigo, e eu quero que a gente volte à normalidade, é isso. Gente, em lugar nenhum do mundo a gente fica vendo esse tipo de discussão, né? De um presidente da República tendo que justificar o papel das Forças Armadas. Isso é quase tão natural para a sociedade como o ar que as pessoas respiram, como a gente vê um policial no meio da rua. As pessoas sabem qual é a função, o policial sabe qual é a função dele, o Estado sabe, os meios de comunicação sabem também, mas no Brasil a gente tem essa zona cinzenta muito provocada, né, por situações que nós vivenciamos no passado e com a agudização que nós sofremos com a vinda de Bolsonaro para o poder, onde simplesmente ele intoxicou o ambiente aqui do nosso país, fazendo com que a desconfiança, as incompreensões, a miopia em relação ao papel das Forças Armadas fosse cada vez mais aprofundado aqui no Brasil. E aí, depois dessa entrevista que o Lula concedeu a Natuzaneri, que foi entre 5 e 6 horas da tarde, a gente viu nas redes, de uma maneira geral, alguns veículos importantes que têm canais na internet, colocando como se fosse uma reverberação a fala de um general da reserva das falas de Lula, o que não foi verdade. Eles pegaram uma entrevista que foi dada pelo general Sérgio Etchegoyen, que foi do GSI no governo Temer, para colocar como se fosse uma crítica específica a essa entrevista que o Lula deu. E aí, como eles não transcreveram toda a entrevista que foi dada num canal de televisão lá do Rio Grande do Sul, eles apenas fizeram uma abordagem parcial e quando você lê essa matéria, a impressão que você tem é que nós estamos diante de uma cisânia interminável e que está o tempo todo sendo retroalimentada por generais da reserva que estão querendo fazer tumulto, estão querendo criar instabilidade. Quando a gente assiste a entrevista, não é essa a noção que a gente acaba tendo, né? Então a gente vê coisas como essa aqui. Desconfiança de Lula com Forças Armadas expressa covardia e não pacifica o país, diz Etchegoyen. Em primeiro lugar, o texto já pinça uma situação que é absolutamente errada, porque o Lula não ficou desconfiado, não está desconfiado com todas as Forças Armadas aqui no nosso país, mas com parcelas em função de tudo aquilo que aconteceu. Isso é absolutamente natural. Se o Lula poderia melhorar um pouco a forma de se comunicar em relação às Forças Armadas diante dessas tensões, é provável que sim, que faça colocações mais republicanas, como ele fez agora no Jornal Nacional, explicando que não tem nenhum tipo de hierarquia, não tem nenhum tipo de separação entre a sociedade civil e os militares, que eles fazem parte de forças para garantir o Estado brasileiro, a soberania nacional, a existência da nossa pátria. E por isso também eles devem respeitar a sociedade a quem eles estão servindo, ao país ao qual eles estão servindo, né? Mas aí a matéria foi uma matéria muito mal feita, porque pinçou trechos que dão apenas os pontos divergentes, mostrando assim uma cisânia de um general da reserva em relação ao governo atual. Então eles dizem, pinçaram trechos aqui, que eu vi a entrevista inteira, são verdadeiros, mas o que eles omitiram também tem muita importância. Ex-ministro, chefe do Gabinete de Segurança Nacional, GSI, do governo Michel Temer, general Etchegoyen, criticou a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que ele perdeu confiança em parte das Forças Armadas. Perfeito. Para Etchegoyen, a fala do presidente demonstra profunda covardia e não contribui para pacificar o país.
Passado o triste episódio, dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa de que não confia nas Forças Armadas. Não foi isso, o general não prestou atenção, ou se prestou atenção, de fato ele está dando uma declaração muito infeliz que não corresponde com a realidade. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são instituições de Estado ao qual os governos do PT conviveram por 16 anos, afirmou nesta terça-feira em entrevista ao programa gaúcho Pampa Debates. Bom, tem muitas distorções, né, que estão aqui nesses trechos aqui, mas uma delas é como é que se pacifica as Forças Armadas. As Forças Armadas precisam ser pacificadas. Elas não têm que ter esse tipo de satisfação. Elas têm uma função constitucional, um papel constitucional, são pautadas pela disciplina e pela hierarquia. Não tem sentimento pessoal de quem está nas Suas Armadas. Simplesmente tem que se adequar ao modelo constitucional. A opinião de um general da ativa, de um soldado, de um tenente, não importa para absolutamente nada, porque as Forças Armadas estão cumprindo o papel. Como bem disse o general da reserva Sérgio Etchegoyen, está previsto esse papel na Constituição Federal no seu artigo 142, que de tanto ser reverberado pelos bolsonaristas, agora eles vão ter que ficar escutando isso o tempo todo. Principalmente o ponto que eu vou salientar aqui para vocês, que diz que as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes regulares, ou seja, não são poderes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, autoridade suprema do presidente da República. Então, na cadeia hierárquica, as Forças Armadas têm que obedecer a essa hierarquia sob o comando daquele que foi eleito pelo povo brasileiro, o presidente de então, Luiz Inácio Lula da Silva. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Esse é o papel constitucional das Forças Armadas. Além dessa matéria aqui do Estadão, teve uma matéria também no UOL, da Thaís Oyama, Lula tensiona ambiente ainda mais ao generalizar sobre militares. Outra matéria do Globo, general que chefiou o GSI critica Lula por fala sobre perda de confiança em parte dos militares. Profunda covardia. Gente, pegaram uma matéria, uma entrevista do Etchegoyen, que tem 1.400 visualizações. Ninguém viu, ele estava ali dando a entrevistinha ali, falou de vários assuntos, entrevista de mais de 1 hora, né? Mas aí pinçam uma parte dessa, que faz com que se tenha a impressão de um atrito efervescente, um atrito em ebulição, e que tem um general da reserva que estaria falando por todas as Forças Armadas aqui no nosso país, coisa que não é verdade. E aí nessa matéria, o apresentador, que foi um político da Arena, né, um político de direita, aliás, o programa é de direita, faz uma pergunta para o Etchegoyen, né? E aí, depois desses entendidos aí, dessas frases e tal, o que vai acontecer? E aí ele diz isso aqui, que eu acho que dá uma importância que não foi ressaltado pelos veículos aí que eu me referi, né? Vamos ver o que ele disse aqui. E o que as Forças Armadas fazem? Elas não têm mais o que fazer. Aí, convenhamos, né? É até risível. Pergunta, o que as Forças Armadas podem fazer, né? Porque o Etchegoyen fala assim, olha, as Forças Armadas não podem emitir uma nota, né? Elas não vão emitir uma nota, né, para rebater o Lula. Aliás, nunca deveriam emitir nota, isso não é papel de Força Armada, e ficar emitindo nota contra ou a favor de assuntos políticos. A fala que Lula vai ter a semana com os comandantes militares certamente vai nessa direção, como foi colocada com a Natuza Neri, né? Os militares, se quiserem fazer política, eles que tirem a farda, entrem para um partido político e vão disputar as eleições. Enquanto eles estão no papel institucional, eles não têm que ficar fazendo panfletagem política a favor de A, B ou C. Nós tivemos, infelizmente, essa grande corrosão no governo Bolsonaro. Vamos pegar mais um trecho aqui que eu acho vital dessa matéria. Ele disse, não deveria ter dito, se confia ou não confia, eu não sei, mas a verdade é que ele disse. E aí, como é que... Não é um emprego. Se as pessoas estão descontentes, pega o boné e vai embora. As Forças Armadas não têm o que fazer. As Forças Armadas são disciplinadas, continuarão disciplinadas e não romperão seus critérios éticos, suas regras éticas. Mesmo desconfortável. Para convocar. Ou seja, as Forças Armadas não vão... Ele está dizendo o seguinte, depois de toda essa fumaça toda, o mais importante é isso, que as Forças Armadas se pautam pela disciplina e pela hierarquia, que não tem nada que fazer, apenas cumprir o seu papel constitucional, o seu papel legal, ponto final. O que é que muita gente ainda não entendeu, que está discutindo dentro dos quartéis, está querendo emitir notinha, simpáticos a qualquer tipo de ditadura no mundo e aqui no Brasil? O que essas pessoas ainda não entenderam? Vamos lá. Uma coletiva e dizer, eu estou dizendo que estou na reserva.
E não estou falando em nome de ninguém, porque não tem autoridade para falar em nome de ninguém. Sim. Mas é muito ruim. É muito ruim. Quer dizer, mesmo desconfortáveis, vão continuar prestando seu serviço à nação. Claro. São instituições de Estado. Perfeito, general. Pronto, simples assim. Então é o seguinte, a opinião do general da reserva é a opinião do general da reserva e a gente pode criticar, a gente pode debater, sim. Agora, tem uma distância muito grande entre a opinião dele e qualquer tipo de possibilidade de ruptura institucional ou de tumulto institucional no nosso país. Está na hora, depois que o Jair já foi embora, da gente mandar embora também esse tipo de discussão míope. Os militares, as Forças Armadas, são instituições permanentes do Estado brasileiro a serviço da sociedade brasileira, não tem que se meter em política, não tem que fazer política e ponto final, simples assim. A política é feita pelos governantes que são eleitos pelo povo brasileiro que vão conduzir a nossa nação. É assim que funciona nas democracias. Gente, eu fico por aqui, espero ter dado aqui algumas luzes sobre esse tema. Mais tarde a gente volta aqui para o nosso Portal do José para mais um encontro, tá bom? Até lá, tchau!